Please order in the hall. 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 Please order in the hall and please be seated. Usando o golpe aí, Benjamin Netanyahu começou no blá 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 no X, no Spotify, no podcast, onde passa aí também, no YouTube estamos no ar. E estamos agora já começando com essa imagem que é a imagem do dia. Benjamin É, Netanyahu ficando ali isoladíssimo na ONU, né, por conta, claro, desse genocídio, assassinato em massa que ele tem praticado a título de estar caçando um grupo terrorista. Mas está matando muito mais criança e mulher do que os integrantes do Hamas, que é o grupo que ele disse caçar. E agora parece que não vai mais querer que tenha um Estado palestino, já está avançando também contra a Cisjordânia. Então o negócio está ficando feio, cada vez pior. ele disse claramente aí nesse discurso dele que se seguiu a retirada do recinto da Assembleia de várias delegações, inclusive da delegação brasileira, que também se retirou. Aliás, um dos membros da delegação estava usando não sei se foi uma senhora, estava usando aquela echarpe palestina, que é um símbolo ali da Palestina e tudo. É, e ele disse isso com todas as letras: olha, vamos recuperar os reféns. Ele continua com essa conversinha mole desde que começou a guerra. Vai fazer o quê? Eu acho que 2 anos, ou está fazendo 2 anos agora no início de outubro. E ele veio com aquela conversinha de mole: e vamos resgatar os reféns. A maioria dos reféns, ou parte dela foi devolvida já no processo de negociação, ou uma parte grande também morreu. Morreu. Foram mais de cento e tantos israelenses sequestrados pelo Hamas quando atacou Israel. Foi Hamas, o grupo Hamas que comanda ainda a faixa de Gaza, cada vez menos, agora, por efeito da guerra, acho que comanda quem deu início a essa guerra. O Israel teve todo o direito de responder, de se defender, responder, retaliar, mas só que a partir de um certo momento, Israel extrapola qualquer limite e aí passa a ser uma guerra de dizimação, de tentativa de limpeza étnica. Vamos E de aproveitar deslocar a essa guerra. população, né? É isso, de tomar Vamos aproveitar e vamos voltar ao nosso controle absoluto, total sobre Gaza, porque Israel sempre controlou Gaza. Não entrava ninguém ali que ele não admitisse a entrada. Mas, enfim, mas tinha o governo ali do Hamas, com o qual Israel negociava sempre. A partir desse momento, não. Aí vamos aproveitar e acabar, inclusive, com essa história de segundo Estado: Estado de Israel, Estado da Palestina. Porque Israel foi criado em terras predominantemente palestinas. Aí, não, agora não tem mais essa história. Vamos acabar com isso. E o Bibi, o primeiro-ministro de Israel, tem dito isso com tudo. E hoje disse: olha, entregar a Palestina de volta para os palestinos, a faixa de Gaza de volta para os palestinos, é como dar inteligência artificial para terroristas, não sei o quê, papapá. Agora, a grande novidade em relação a isso, aí, enquanto ele fica com esse discurso aí,
Israel continua dizimando, hoje mesmo, continuou atacando a faixa de Gaza, mas atacando a faixa de Gaza, e destruindo de novo o que já estava destruído, quer dizer, bombardeando, e agora sob o pretexto seguinte, não, nós bombardeamos hoje aquele prédio ali, o que restava daquele prédio, porque aquele prédio já esteve sob controle do Hamas. Olha, a faixa, a faixa de Gaza já teve toda ela, de alguma maneira, sob controle do Hamas. Quer dizer, está se bombardeando prédios, instalações e casas já bombardeadas, já destruídas, para que não reste ninguém ali com a pretensão de voltar a reconstruir qualquer coisa, a não ser sob o domínio absoluto de Israel, que é bancado pelos Estados Unidos. Na Pois é, notícia então, nova do, a notícia nova do dia, Guga, pelo menos até agora, está no jornal israelense Haaretz, que Harris, deu agora, está de manchete lá, que o Tony Blair, ex-primeiro-ministro do da Reino Unido. Grã-Bretanha, vai ser nomeado pelos Estados Unidos governador de Gaza. Vai ser ele que vai governar Gaza numa determinada temporada para reconstruir Gaza e tudo, apaziguar os espíritos, etc. e tal. Ideia dos Estados Unidos junto Mas com Israel e que será então, bancada pelo Trump. ele vai topar. Hoje o Tony Blair é um lobista, É ele isso, né? vive, tem empresa de consultoria, não sei o quê, vive dando assessorias a grupos econômicos, Ele que era, financeiros dos mais poderosos do mundo. ele era centro-esquerda, né, lá no Reino Unido. Era do Partido Assim, Trabalhista. assim se dizia. Pois é. Agora o dinheiro, pelo jeito, tomou conta também do Tony Blair, se vendeu, vai trabalhar a serviço do Trump, do trumpismo, de uma nova colonização. É um absurdo, mas a gente vai trazer um convidado que é muito interessante. Vamos conversar agora com o meu amigo, inclusive, o grande Álvaro Borba, que está aqui com a gente. Entra aí, cadê? Ser seu amigo, Guga, não Não, credencia não, não depois, necessariamente o favoravelmente, eu sei disso. convidado, O entendeu? Álvaro não é perfeito. Ta- Ele tem alguns Talvez seja, defeitos. talvez seja até uma fraqueza da parte do Álvaro, mas enfim, Tá aí, galera. Quem Ô, realmente. seja é, bem-vindo, a turma do Álvaro. YouTube aí conhece, não é possível, né? Porque eu, a eu me gente. sinto credenciado pelo comentário de Guga. Agradeço, inclusive, agradeço. E é um prazer imenso estar conversando também com o Ricardo, que é uma referência para todos nós, né? Então quero já de cara fazer esse meu reconhecimento aqui. Estou muito feliz com essa oportunidade, viu? Sou um grande admirador. Grande Álvaro. Ele é jornalista. Obrigado, Quem Álvaro. conhece o Álvaro no YouTube é porque não entra no YouTube. Ele que criou o canal Meteoro Brasil, que é um dos maiores do YouTube. Agora Você ele tá vai com o dizer para canal. mim que eu Ah, não sei quem é o Álvaro? não, tô falando pra Pelo amor de galera, não Deus. é pra você que eu tô falando, Ah, é pra sim. galera, do X aí. Estou até Mas quem descobrindo que conhece, podemos quem é do ser YouTube conhece. Estou até descobrindo que podemos ser primos à distância, porque ele é Borba e eu tive um tio chamado Borba também. Só que ele é Borba do Paraná e o meu tio era Borba de Pernambuco. Mas vamos lá, Guga, comece esse papo. E aí, falando então dessa imagem hoje do Netanyahu abandonado, você acha que tem um peso lá em Israel para que, enfim, infla ainda mais o desejo de boa parte da população de lá de talvez mudar de primeiro-ministro? Como é que você vê essa situação dele hoje, essa pressão que está tendo agora de vários países que estão Uhum. reconhecendo, inclusive o Estado palestino, que estão abandonando o Benjamin Netanyahu? O que que você achou dessa cena de hoje? E se tem alguma consequência ou é só aquela imagem que amanhã todo mundo esquece? Ô Guga, o Ricardo fica olhando os jornais israelenses. Eu estava vendo um tempo atrás as mídias sociais israelenses. E estou mencionando isso porque acho que ajuda a responder um pouco a sua pergunta, sabe? E é muito triste de perceber, para mim, né, na minha perspectiva, sabe, ideológica e até emocional, o que a propaganda de guerra fez com a psique coletiva do país. Eu vi coisas
brutais naquelas redes. Ricardo, juro para você, israelenses fantasiados de palestinos passando ketchup na cara para fingir que é sangue e brincando com o extermínio, sabe? Aham. E desumanizando e tal. Então, eu acho, eu não gosto muito de dizer eu acho, né? Mas está dito, eu olhando para isso, eu só posso achar que nada mais sensibiliza aquilo. E eu não estou fazendo um depoimento sobre a insensibilidade ou o caráter do israelense médio. Eu estou fazendo um depoimento sobre quão potente pode ser a propaganda de guerra e determinadas operações psicológicas mesmo, né? Agora, trata-se de um empreendimento muitíssimo perigoso que só pode ter repercussões a longo prazo, porque quando você desperta esses demônios na coletividade, isso se volta eventualmente contra a própria sociedade, numa demonstração muito prática do velho ditado: a que se faz, a que se paga, né? Então, existe essa perspectiva futura, sim, ao meu ver. E aí, para não tentar pesar muito a conversa, meus amigos, apesar da gente estar falando de uma das coisas mais inerentemente pesadas dos nossos dias, né? Eu queria voltar a olhar para essa cena que o Ricardo nos trouxe na abertura e chamar atenção para o papel do Brasil nisso tudo, né? A gente precisa lembrar que se hoje o Brasil abre a Assembleia Geral da ONU, é porque lá atrás o nosso país teve um papel muito importante nessa recém-nascida ONU, sobretudo na resolução, se não me falha a memória, 181, que firma a divisão daquele território da Palestina, né, com um diplomata habilidoso chamado Oswaldo Aranha. Então, a participação do Brasil naquele momento consolida essa tradição de que o Brasil é um país que se comporta de maneira madura na arena internacional, que tem capacidade para articular os mais diversos interesses, negociar, conciliar, e aí a gente abre a Assembleia. Pula para esse 2025 por mérito, muita gente vai querer colocar isso na conta, no crédito do Lula, e talvez caiba também, mas a nossa diplomacia, né, articula um discurso assim acima do decente, na minha opinião, com uma menção fortíssima contra o genocídio que se vê em Gaza, né? E daquela abertura brasileira, a gente passa para esse episódio de agora. Então o Brasil continua sendo relevante e eu espero que faça valer essa tradição, né? Num futuro próximo, de maneira cada vez mais forte, cada vez mais assertiva, porque o mundo precisa disso. O mundo precisa disso. É muito triste que algo assim esteja acontecendo e haja tão pouca reação, né? Uma reação que a gente está vendo agora, nessa Assembleia, sabe? Eu desconfio, Álvaro, mas posso estar dizendo bobagem, que essa reação, eu não digo, não estou especificando de, quer dizer, eu não estou me referindo a uma reação de determinado país, Brasil ou qualquer outro, mas essa reação coletiva agora, maciça, de reconhecimento do Estado palestino, ela não vai dar em nada, a não ser em ficar alimentando as coisas, porque o que você tinha que ter era sanções contra Israel, contra o Uhum. governo de Israel. Não estou querendo me referir ao povo como um todo, embora o povo como um todo, se não tivesse apoiando a política do seu primeiro-ministro, ele não estaria mais aí. É óbvio que não estaria mais aí, e muito Mas a menos maior fazendo o parte que. hoje não apoia. A Ah, não maior sei, não. parte não Eu não apoia. Ele conheço se pesquisa mantém nesse. hoje no poder com uma aliança junto à extrema-direita, que se ele perder uma pequena parte dessa aliança, ele já não vai mais ter maioria, não vai mais se sustentar, vai acabar sendo trocado. Aí tem que encarar processo E por isso é o que eu corrupção ouço há e por 2 assassinato em massa. anos. Mas as pesquisas em Israel são unânimes em mostrar que a maior parte da população, não que no passado é óbvio que ele teve a maioria, hoje ele não tem. Não que eu queira isentar parte da população que é muito radicalizada e que eu apoio ainda, mas a gente, para falar de uma maneira geral, as pesquisas apontam isso.
Hoje ele Ô, tem uma rejeição Guga, gigante. eu acho que talvez o Borba possa falar melhor sobre isso do que a gente, pelo menos em relação a essa questão da maioria das pesquisas, porque